Ora, Maria, Mãe das Mães, pelas intenções de toda a igreja. Cantemos. Maria, clamamos a vós, Elevando nossas mãos lá do céu, rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Abençoai a nossa gente, tende carinho com vosso povo, socorrei os pobres, consolai os aflitos, iluminai os que não têm fé, convertei os pecadores, curai os nossos enfermos, libertai os dependentes químicos e do álcool. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, protegei as criancinhas, preservai os adolescentes, guiai a juventude, lembrai-vos dos nossos parentes e benfeitores, guardai nossas famílias, visitai os encarcerados, guiai os viajantes, ajudai os operários, socorrei os desempregados. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, despertai vocações sacerdotais, missionárias e religiosas, santificai os sacerdotes, assisti os nossos bispos, iluminai o Santo Padre e o Papa, defendei a Santa Igreja, esclarecei o nosso governo, dai paz e justiça ao vosso povo. Senhora Aparecida, o Brasil vos ama, o Brasil em vós confia, o Brasil vos aclama, salve rainha e padroeira. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. E agora vamos pedir a bênção de Deus sobre os objetos. Segure em sua mão o objeto que você quer abençoar, a água que você quer abençoar, e você de casa também. Segure em sua mão, coloque na sua mesa o objeto que você quer abençoar, pedir e suplicar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, aos objetos que vossos filhos e filhas aqui apresentam. A água, a vela, o terço, a chave das casas, a chave dos automóveis, os documentos, as fotografias, a Bíblia, todos esses objetos, para que abençoados e consagrados sirvam de uma sã devoção, levando-nos à união a Cristo Jesus. Recordem o compromisso do nosso batismo e nos estimulem a prática do amor e da caridade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe querida, nossa mãe de amor, olhando para a sua imagem querida, estendendo a nossa mão. Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja.
Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, a nossa Mãe querida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nossa salva de palmas a Nossa Senhora. Bem bonito. Viva Nossa Senhora! Muito obrigado a todos pela participação aqui na Matriz Basílica. Muito obrigado a você que assiste a TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Que a bênção de Deus alcance, chegue e fique aí na sua casa, hoje e sempre. A gente se encontra aqui na programação da TV Aparecida. Uma boa noite a todos, o canto final da Santa Missa. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estamos. Neste sábado, 3 da tarde, na tela de sábado, muita confusão vem por aí. Olha ali! Essa garotinha encontrou um novo amigo. O que é que você está falando? Ele é meu, entendeu? Ele é meu. E agora eles vão encarar divertidas aventuras. Vocês não podem me ajudar a pegá-lo de volta? Ele tem que sair daquela gaiola. A Menina e o Falcão, neste sábado, 3 da tarde, na tela de sábado. Poder do voto. Pesquisa revela que quase 400 prefeitos eleitos em 2008 já deixaram o cargo. Momento de decisão. Chefes de Estado abrem reunião de cúpula que pode definir o futuro do planeta. Mudança de estação. Como alguns setores da economia reagem às baixas temperaturas. Indenização. INSS vai cobrar de agressor benefício pago à vítima de violência doméstica. Boa noite. Olá, boa noite. Você sabia que dos mais de 5.500 prefeitos eleitos em todo o país em 2008, 383 já não estão mais no cargo? Pois é, a maioria teve que deixar as prefeituras depois de terem sido cassados por improbidade administrativa. Agora, as eleições municipais se aproximam novamente. Um momento oportuno, segundo especialistas, para o eleitor mostrar que não tem memória curta. Veja na reportagem de Pedro Almeida. De comerciante a vereador, de vereador a prefeito. Tudo isso em menos de 4 anos, período em que muitas coisas mudaram no cenário político de Piquete. Cidade com pouco mais de 15 mil habitantes, localizada no interior paulista. Um prefeito com 168 votos está na prefeitura. Mas é devido ao processo democrático que aconteceu, o prefeito cassado, vice não queria assumir, e hoje nós somos um prefeito graças a Deus que nos concedeu isso aí. Essa também é a realidade de outros 383 municípios no Brasil. Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, de 2009 até o início deste ano, quase 7% dos mais de 5.500 cidades do Brasil tiveram seus prefeitos substituídos. A maioria deles foi cassado ou condenado por infrações como fraude eleitoral. Motivo que levou o vice-prefeito de Lorena, no Vale do Paraíba, a assumir o posto maior do Poder Executivo. A gente assume a responsabilidade maior, é o nosso compromisso, e como prefeito a responsabilidade é muito grande,
tudo que acontece de errado no município, a primeira coisa é vir aqui falar com o prefeito, né? Minas Gerais e Piauí são os estados que mais tiveram os políticos cassados. Em seguida estão as cidades nos estados do Pará, Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que também precisaram substituir seus políticos. Nas ruas, a cassação de um prefeito causa comentário entre os munícipes, que muitas vezes se sentem enganados. Na verdade, eu tô totalmente desanimada, realmente. Entendeu? Então, realmente, eu também nem sei quem eu vou votar, se eu vou votar. Porém, para essa cientista política, o eleitor também é um dos responsáveis pelas mudanças nas prefeituras. A cultura brasileira, ela ainda é coronelista, né? Você elege heróis, indivíduos, você não elege representantes do seu anseio de cidade. Porque, na verdade, o que a gente não tem na cultura brasileira é a decisão de qual cidade eu quero, o que é melhor para o lugar onde eu habito, o que eu quero com aquilo que eu banco, porque é o cidadão que banca o Estado brasileiro pelos impostos. Padre César, segundo a Advocacia Geral da União, o prejuízo causado aos cofres públicos com a realização de novas eleições nessas cidades que tiveram os prefeitos afastados chega a R$800 mil. Pois é, Eduardo, mas as eleições municipais são as que mais permitem o conhecimento dos candidatos pelo relacionamento dos eleitores com eles. Ainda mais num país de muitos municípios pequenos, onde as famílias se encontram com facilidade. Os candidatos nascem das comunidades naturalmente, pelo dom de liderar e por prestar serviços. Nesse contexto, as escolhas são feitas com mais conhecimento. Porém, mesmo assim, há casos de eleitos que não respeitam o voto recebido. Puni-los tem sido possível, tanto que as cassações de prefeitos e vereadores que cometem fraudes aumentaram, o que é um bom sinal. Em eleições gerais, porém, a traição é muito maior e o eleitor não se dá conta de que ele precisa exigir mudança no sistema eleitoral. Um princípio nunca pode ser esquecido. Da qualidade do eleitor depende sempre a qualidade do eleito. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, recebeu o relatório do Tribunal de Contas da União com os nomes dos agentes públicos que já foram julgados em última instância. São cerca de 7 mil gestores que passam a figurar entre os políticos com a ficha suja. A primeira providência da presidente do TSE será encaminhar a relação do TCU para os juízes eleitorais responsáveis pela análise do registro dos candidatos a prefeito e vereador. Segundo a ministra Carmen Lúcia, caberá aos tribunais regionais determinar em cada processo se o político está inelegível e, portanto, impedido de disputar as eleições já neste ano. A lista contém os nomes de todos os gestores públicos federais, estaduais e municipais que tiveram as contas rejeitadas em decisões definitivas nos últimos 8 anos. A Justiça Eleitoral agora vai examinar caso a caso, a partir deste trabalho, quais são os dados inerentes a cada qual dos candidatos. A presidente do TSE também ressaltou que a ideia é dar efetividade à lei da ficha limpa, responsável por barrar a candidatura de gestores e políticos acusados de cometer irregularidades no exercício da administração pública. Hoje esse processo é de fato de direito, e isso a gente está comemorando porque no Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega, e a lei da ficha limpa ela veio para pegar. O volume de cheques sem fundos devolvidos em todo o país subiu 2,20% em maio. É a maior alta para o período desde 2009, segundo pesquisa divulgada hoje pela Serasa Experian. Veja os outros assuntos que são destaques nesta quarta-feira. De janeiro a maio, o percentual de cheques sem fundos aumentou 2,08%. No comparativo por estado, o Acre teve a maior taxa, de 15,30%, enquanto o Rio de Janeiro registrou o menor volume. Entre as regiões, o Nordeste liderou, com alta de 2,10%. Segundo os economistas da Serasa, o resultado se deve principalmente à inadimplência crescente do consumidor. O Procon de São Paulo já recebeu neste ano 5.713 reclamações ou pedidos de orientação sobre problemas com a telefonia celular. Segundo o balanço divulgado pelo órgão de defesa do consumidor, as maiores queixas tratam de cobrança indevida e serviços não fornecidos pelas operadoras.
O PROCON cita como exemplos alterações de planos de pré para pós-pago sem autorização do cliente e falhas na conexão. O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo suspendeu o acordo que proibia a distribuição de sacolas plásticas no estado. O termo de ajustamento de conduta tinha sido firmado entre a Procuradoria, o PROCON e a Associação Paulista de Supermercados e estava em vigor desde abril deste ano. Ele também obrigava o comércio a vender até agosto um modelo de sacola reutilizável por até 59 centavos. Agora, os estabelecimentos terão que voltar a fornecer aos clientes as embalagens gratuitas para as compras. E no próximo bloco, líderes mundiais começam a debater os rumos da Rio+20. E veja ainda. Inverno começa hoje com previsão de lucro e prejuízo para a economia. Hoje, na Super Quarta. Foi com esta pedra que você o atingiu? Não, veja, eu disse que ele caiu com uma mochila lá de cima. Você disse que não sabia o que havia acontecido com a mochila. As provas de um crime deixam um rastro da verdade. Você está sendo acusado de assassinato, você entende isso? Quando os motivos vão além dos fatos. Por que isto, meritíssimo? É porque meu cliente e Freud são judeus? Baseado no primeiro julgamento de um judeu pelo governo nazista. O senhor não conhece nada sobre mim! Sentença de um assassino. O último filme de Patrick Swayze. Hoje, 9 da noite, na Super Quarta. Aqui, na Rede Aparecida. Olá, gente boa! A terceira romaria da campanha dos devotos já se aproxima. Temos um encontro marcado dia 7 de julho, aqui na Casa da Mãe Aparecida. E você não somente é o convidado especial, mas o motivo principal dessa festa. É tempo de reconhecer que o bom Deus, na intercessão da Mãe Aparecida, tem sido graça e luz em nossas vidas. E esperamos por você de braços abertos. Sejam todos bem-vindos. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Você pode estudar na PUC Goiás. Vestibular Social PUC Goiás. Bolsas de 50% até o final do curso. E você ainda pode utilizar o FIES para o restante da mensalidade. Confira critérios no site. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se até 27 de junho no www.pucgoias.edu.br, na PUC ou no PUC Idiomas. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Um mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10 da noite, aqui na PUC TV Goiás. O inverno começou oficialmente na tarde de hoje em todo o país e a maioria das regiões já registrou temperaturas dentro do esperado para a estação. De acordo com os meteorologistas, a partir de agora deve haver o predomínio de massas de ar frio e tempo seco, principalmente no sul e sudeste. Previsão que é considerada boa para alguns setores da economia e nem tanto para outros. Veja na reportagem de Danilo Campos. O inverno é, sem dúvida, a época de pico na produção de cobertores. Os pedidos aumentam e a produção quase não atende tanta demanda. Por isso é preciso reforçar os estoques meses antes. Isso é o que esta fábrica de cobertores fez neste ano. Desde fevereiro temos esse raciocínio, até pelo momento econômico que o país vive, que há uma possibilidade de um crescimento de 10% das vendas em relação a 2011. Com a chegada do inverno, outros setores sentem de forma diferente os efeitos da queda nas temperaturas. O frio e o tempo mais seco se tornam um inimigo no campo. O Alessandro produz leite aqui em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, e desta vez ele arrumou uma alternativa diferente para armazenar o capim e manter a alimentação do gado. Qual foi a solução aqui, Alessandro? Então, Danilo, uma alternativa também barata. Porque esses sacos que vocês veem aí no fundo, eles foram feitos com a sobra do capim que a gente tinha, que sobrava no verão. Isso porque o pouco capim que sobrevive ao frio não seria suficiente para manter a produção em alta.
Aí é onde entra o capim guardado em sacos de lixo, reforçados com os que foram usados nas embalagens de farelo. Se fosse fazer a ensilagem maior como esta, o custo seria 2 vezes maior. Está aqui com qualidade a ração, que estava no verão, com todos os nutrientes que ela tinha, armazenada com a mesma forma para o gado se alimentar agora. As dificuldades se repetem em praticamente todas as regiões do país com produção agropecuária. O sul é o menos afetado nesta época, porque a seca é menos intensa do que no sudeste e no centro-oeste. A persistência desse tempo mais seco deixa o solo cada vez mais e mais seco e não recebe água, que é suficiente para a manutenção do setor agrícola. O setor pecuário também sofre bastante. A formação de nuvens se torna mais difícil. O resultado é a umidade relativa do ar mais baixa. Pode chegar a ficar com índices abaixo do verificado em áreas de deserto. Essa dificuldade na formação de nuvens, esse impedimento na formação de nuvens, deixa o tempo mais aberto. E com isso a gente tem a radiação solar mais incidente, que acaba aquecendo a superfície, e a superfície por si acaba aquecendo o ar. Então a gente tem as temperaturas mais elevadas e os índices de umidade relativa mais baixos. Os chefes de Estado começaram a debater hoje os rumos da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontece até sexta-feira no Rio de Janeiro. A reunião de cúpula foi aberta oficialmente nesta quarta-feira pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Com a chegada dos chefes de Estado, o Exército reforçou o patrulhamento nas principais vias da capital fluminense. Hoje, todas as atenções se voltaram para o Rio Centro. Até sexta-feira, os representantes dos 193 países participantes da conferência vão discutir o documento final, aprovado ontem após uma longa negociação. Mas a primeira a discursar nesta quarta-feira foi Brittany Treilford, estudante de 17 anos da Nova Zelândia, escolhida para representar os jovens na Rio+20. Ela fez um apelo aos líderes mundiais. Disse que eles têm 3 dias para salvar o futuro dos seus filhos. Em seguida, o secretário-geral da ONU também pediu aos chefes de Estado que desempenhem seu papel como cidadãos globais e consigam ir além dos próprios interesses para fazer as escolhas certas. Ban Ki-moon lamentou ainda os poucos avanços na área ambiental desde a Eco 92. Na cerimônia de abertura, Dilma Rousseff foi eleita presidente da conferência. Em breve discurso, ela afirmou que os estados presentes estão comprometidos com a questão do desenvolvimento sustentável. A partir de agosto, os agressores de mulheres poderão sofrer outra punição além da ação penal. O INSS decidiu cobrar na Justiça o dinheiro gasto com benefícios pagos às vítimas de violência doméstica. O Instituto vai entrar com ações na Justiça para cobrar dos agressores os gastos com o pagamento de benefícios às vítimas, como aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença. É o que se chama de ação regressiva. Isso já foi feito contra as empresas responsáveis por acidentes de trabalho. Foram recuperados até agora mais de R$1 milhão. No caso das mulheres, o INSS vai cruzar sua base de dados com informações da polícia. 8 mil benefícios estão sendo analisados. A primeira coisa que eu tenho que olhar, há pagamento de benefício? Sim, há pagamento de benefício. Bom, então, agora vamos analisar as outras decorrências para ver se nesta situação se encaixa a necessidade do ajuizamento de uma ação. Há quem goste de estender as muitas situações da vida a sabedoria popular de que o bolso é a parte mais sensível do ser humano. Essa parece ser também a intenção do INSS ao propor que a cobrança dos custos de recuperação das vítimas recaia sobre os agressores. É inegável que se trata de um ato de justiça, porque os contribuintes teriam de pagar pela violência dos tresloucados. Eu entendo que a punição deve sim ser exemplar, incluindo pagamento material, se o violento tem condições. Mas isso não é tudo, não. A punição deve ter o seu lado pedagógico e deve levar à mudança de atitudes, o que é bem mais difícil de ser alcançado e deve ser sempre buscado. E a edição de hoje do TJ Aparecida fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Mais esportes. Oferecimento Lustol. Qualidade superior.
Olá, boa noite. Estamos começando Mais Esportes pela PUC TV Goiás, canal 24, na NET no canal 20. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Luiz Marques volta de lesão e espera ansioso para começar a jogar. E não será nesse final de semana, não dá tempo para que o Vila, para que o campeonato da Série C comece de verdade. Fica para a próxima semana, quem sabe, o começo da Série C e o retorno do Luiz Marques. Mais um diretor deixa o Atlético e clube proíbe a entrada de PUC TV e Rádio 820. Bom, sobre o Coronel Urzeda, que deixa o Atlético, eu já disse aqui sobre qualquer um dos dirigentes e diretores que deixarem o Atlético. Um clube pequeno, que vive muitas dificuldades nesse momento, deveria estar unido, todos em pró a missão e a difícil missão de tirar o Atlético desse momento de rebaixamento, dessa situação complicada de permanência na Série A. Com relação à proibição, ao longo do programa a gente fala mais. Goiás apresenta amanhã reforços para o meio-campo e para o setor ofensivo. Bom, são contratações. Se efetivamente se tornarão reforços, a temporada dirá. Participe conosco, faça o programa com a gente no pratiquemaisesportes.com.br, Twitter Mais Esportes e Twitter Daniel Santana. Você concorre a prêmios muito especiais. Olha essa bola Adidas da Euro 2012, maravilhosa, um presentaço da Passo Certo Calçados, amizade que vai longe. Olha o relógio personalizado do Mais Esportes, presente da Fialho Brindes. Tem o kit churrasco da Bater Shop, o shopping das baterias. E ainda o maravilhoso, delicioso rodízio de pizzas do Dom Divino Restaurante e Pizzaria. Daqui a pouco a gente volta para detalhar, aprofundar todos esses assuntos relacionados ao futebol goiano. Goiás, Vila Nova e Atlético. Sobre o Atlético, a gente vai fazer um pronunciamento aqui a respeito do que tem acontecido em relação à imprensa, em relação à equipe do programa Mais Esportes. Daqui a pouquinho a gente volta, pratique Mais Esportes, aqui você vê mais e melhor. Feliz construção pra você. Aproveite as nossas ofertas para você construir ou reformar do jeitinho que sempre sonhou. Porcelanato polido 80 por 80, R$ 49,90. Beda City, R$ 59,90. Esse é o nosso compromisso. Semáforo, feliz construção pra você. Blue Tree Premium, o hotel mais bem localizado da cidade. Atendimento diferenciado. O hóspede é quem determina a hora do fim da diária. São 8 salas com moderna tecnologia para atender todo tipo de evento, empresarial e social. Toda sexta-feira, happy hour com o melhor do blues ao vivo com Carlos Bluesman. No sábado, a melhor feijoada da cidade. Blue Tree, Rua 22, no setor oeste. Blue Tree, o hotel mais bem localizado da cidade. Chegou o Residencial Village Campinas, um condomínio clube ao lado do futuro Parque Macambira Anicuns, perto da Leste Oeste, Perimetral Norte, Avenida Anhanguera e 24 de outubro. O imóvel feito com materiais de primeiríssima linha e muito conforto. São 3 quartos com uma suíte, espaço para 3 carros na garagem e muito mais. O espaço ideal para o conforto da sua família. Plantão de vendas 3271-1808. Empreendimento Vaz Martins Imobiliária. Você pode estudar na PUC Goiás. Vestibular Social PUC Goiás. Bolsas de 50% até o final do curso. E você ainda pode utilizar o FIES para o restante da mensalidade. Confira critérios no site. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se até 27 de junho no www.pucgoias.edu.br, na PUC ou no PUC Idiomas. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Começa o espetáculo para todas as cores e torcidas. Entra em campo a seleção Lustol. Tintas para piso, alvenaria, massas acrílicas, corridas, seladores, revestimentos, vernizes e solventes.
A Lustol tem um timaço com qualidade superior e economia imbatível. Com a Lustol você ganha sempre nas melhores lojas do ramo. De volta com mais esportes, participe conosco, faça o programa com a gente no pratiquemaisesportes.com.br, Twitter Mais Esportes e Twitter Daniel Santana. Vale prêmios, essa bola Adidas da Euro 2012, um presentaço para você, da Passo Certo Calçados, amizade que vai longe. Tem também o relógio personalizado do programa Mais Esportes, presente da Fialho Brindes. O kit churrasco maravilhoso da Bater Shop, o shopping das baterias. E o delicioso rodízio de pizzas da Dom Divino Pizzaria e Restaurante. Né? Como todos já sabem, a nossa equipe foi impedida, a partir de hoje, entrar nas dependências do Atlético. Também a Rádio Jornal 820. Nós registramos o momento da proibição. Vamos acompanhar aqui na tela. Ao chegar no centro de treinamento do Atlético, a nossa equipe de reportagem foi barrada. A partir de hoje, entrevistas e qualquer tipo de imagem dentro do Atlético está proibida. Bom, Rafael Vasconcelos, nesse momento acontece o treino aqui no CCT do Urias Magalhães. Só que, infelizmente, a gente não pode mostrar. A nossa equipe está impedida de entrar aqui nas dependências do Atlético a partir de hoje. Muito bem, a situação, né, triste para quem prega a democracia, né? Para mim especificamente, que fiz jornalismo, uma situação lamentável que eu não gostaria de viver, que eu não gostaria de passar, né? Mas nós vamos com toda certeza respeitar o Atlético Clube Goianiense, que está muito acima das pessoas. Eu vou aqui fazer um pronunciamento, né, em meu nome, a minha posição em relação ao episódio. Né? A partir de hoje, a equipe do Mais Esportes foi proibida de entrar nas dependências do Atlético. A determinação é do presidente do clube, Valdivino de Oliveira. Segundo Valdivino de Oliveira, o Atlético se sentiu ofendido por opiniões emitidas pelo comentarista Valério Luiz. Em reportagem exibida dia 18 de junho, Adson Batista, diretor de futebol do Atlético, disse que não falaria mais com a nossa equipe por causa de Valério Luiz. Adson disse que enquanto esse profissional estiver no Mais Esportes, ele não fala conosco. O Mais Esportes jamais vai cercear a liberdade de nenhum profissional de imprensa. Consideramos as críticas feitas normais e jornalísticas, assim como os elogios quando necessários. O Mais Esportes destaca-se pela pluralidade de opiniões e pontos de vista diversos. Contamos com 6 comentaristas que têm visões diferentes sobre o futebol. Cada um é livre para se expressar. Não temos nenhum envolvimento com dirigentes de futebol e políticos, o que nos faz independentes. Como jornalista e democrata, repilo todo tipo de proibição, controle de informação e qualquer tipo de pressão para intimidar profissionais a exercerem o legítimo e constitucional direito de expressão. Qualquer proibição é uma forma de ditadura. Ditadura, a meu ver, é uma força coercitiva de impor regras e limites de quem só aceita elogios e afagos, de alguém que não está preparado para a disputa no campo das ideias. Cito a famosa frase de Voltaire: posso até não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito que tem de se expressar. Democracia é feita até por atitudes que são consideradas atos de vandalismo, como pichar muros como forma de protesto, até mesmo quando, através da pichação, uma parte da diretoria atinge outro grupo dessa mesma diretoria. Eu continuo aqui, né? Só para fechar, né? O verdadeiro democrata não é aquele cujo seu partido político defende essa bandeira, mas aquele que o é de fato, nas ações, nas atitudes, nos momentos de pressão. Nesses momentos, mostramos quem somos e com que tipo de dirigentes lidamos. Saibam vocês que a partir de agora, todo profissional de imprensa está sendo vigiado, monitorado,
e sujeito a proibições. De uma hora para outra, qualquer jornalista pode ser sumariamente proibido de entrar nas dependências do Atlético, dependendo daquilo que for dito. E assim como acontecia na ditadura, vamos precisar usar parábolas para expressar o que pensamos. Nesse regime repressor, brilhantes jornalistas usavam as entrelinhas dos textos para dizerem aquilo que gostariam. O Mais Esportes vai continuar respeitando o Atlético e principalmente o seu torcedor. Então essa é a minha visão a respeito do que aconteceu com o programa Mais Esportes e também com a Rádio Jornal 820. Vocês, se quiserem se pronunciar, fiquem à vontade. Ô, Rafael, eu primeiro quero agradecer a solidariedade que recebi aqui da emissora, da PUC TV, do Daniel Santana, sua, do Charlie Pereira, de todos os profissionais. E eu só tenho a dizer para o telespectador uma situação que eu sempre costumo frisar e que nunca me decepcionou, que o tempo é o senhor da razão. Bom, encaro com tranquilidade. Acho que os que hoje dirigem o Atlético, eles têm o direito, por ser uma entidade privada, de escolher quem adentra ou não os portões do clube. Temos aqui uma missão, um trabalho que já é realizado há 5 anos de manter o torcedor informado. Obviamente que com essa proibição dificulta um pouco o nosso trabalho, mas quero deixar aqui a minha palavra como profissional e também como um dos gestores desse programa, que você, torcedor do Atlético, hora nenhuma estará longe do seu clube ou das notícias do Atlético, porque a gente continuará trazendo todas as notícias do Atlético, discutindo tudo que acontece no dia a dia do Atlético, porque a gente não faz o programa para o presidente, para os diretores, para os jogadores, para a entidade Atlético. A gente faz o programa para você, que é a pessoa que assiste, que é o nosso telespectador, que é quem faz esse programa existir há tanto tempo. Então, mesmo que dificultado o nosso trabalho, continuará sendo feito diariamente e a gente vai atrás, como sempre fomos, de todas as notícias do Atlético para tentar manter você bem informado, como a gente faz com o Vila, como a gente faz com o Goiás, sempre dentro da nossa proposta inicial, da nossa linha, que em momento nenhum, independente de quem estava aqui à frente da câmera, na frente da câmera, ou quem estava atrás da câmera, como os nossos dirigentes aqui da televisão, as pessoas que nos apoiam e também os profissionais que trabalham nesse programa, não foi alterada. Nesses 5 anos, desde 2008, a gente trabalha exatamente da mesma maneira e não é agora que isso vai mudar. E desejo sinceramente que o Atlético possa encontrar tranquilidade para sair desse momento. O momento difícil que o Atlético vive é o momento difícil do futebol goiano e é um momento difícil de todos aqueles que querem que o nosso futebol cresça. Por isso vou continuar torcendo, mas nem por essa torcida que eu tenho, do Atlético, do Goiás, do Vila, deixar de fazer o meu trabalho aqui, que é tentar passar a informação correta, honesta e sincera para você. Olha, essa situação de um clube proibir um setor da imprensa, um veículo de comunicação, eu particularmente passei lá na Rádio 730 em 2009, durante acho que boa parte do ano de 2009, eu passei uma semana após o término do Campeonato Goiano, até a 3ª rodada do Campeonato de 2010. Foram cerca de 8, 9 meses de proibição. A Rádio 730 estava proibida, né, de entrar no Goiás Esporte Clube. Acho que o episódio serviu como aprendizado para os dois lados e serviu para mostrar que esse tipo de atitude não contribui em nada, em rigorosamente nada, para a resolução do problema. É lamentável a atitude do Atlético, é ruim essa atitude do Atlético e não é através desse caminho que o Atlético vai resolver qualquer problema que ele entenda que esteja envolvido. Então é lamentável esse tipo de postura. A democracia ela não pode ser tratada desta forma. É lamentável, e espero que o
problema seja solucionado rapidamente, né, que as pessoas, né, possam refletir, né, e entenderem que esse tipo de decisão só prejudica o problema. Muito bem, a gente tem o ofício aqui que a gente vai mostrar rapidamente, né, o ofício da proibição. Coloca aí na tela pra gente, por gentileza, né? Pode colocar a segunda parte, porque para mim tem uma notícia muito boa nesse ofício, né, que é a notícia que a gente pode dar em primeira mão, que Maurício Sampaio não deixou o Atlético, porque além do Valdivino de Oliveira, ele também assinou o ofício. Coloca a segunda parte aí, por gentileza. Pode avançar um pouquinho, né? A gente fica feliz com essa notícia, porque eu penso rigorosamente como o Daniel, num clube, aqui a assinatura de Maurício Sampaio, vice-presidente, né? Então, ele assinou esse ofício com toda certeza, o documento é de 19 de junho de 2012, quarta-feira. Exatamente, o documento é de ontem. Então, assim, eu acredito que, independente de questões pessoais que o Maurício Sampaio tenha em relação a qualquer profissional aqui do Mais Esportes, é uma notícia boa, porque um clube tão emergente, um clube que está crescendo tanto como o Atlético, precisa de união. O Atlético precisa do Maurício Sampaio, precisa do Valdivino de Oliveira, precisa do Adson Batista, precisa de todos e todos unidos para essa difícil missão de tirar o time, né, do rebaixamento. Então, todas as forças precisam estar unidas. Tomara que o Maurício Sampaio volte ao Dragão, porque agora a gente vai falar de um dirigente que deixa o clube, nós o entrevistamos. Ué, mas ele não saiu, né? Hã? Não saiu. Para ele voltar, primeiro ele precisa sair, né? Não, exatamente, mas assim, todas as notícias davam conta de que ele havia saído, mas várias pessoas disseram isso. Pelo documento assinado, mas pelo documento assinado mostra que não. Não, ele disse, o Maurício Sampaio disse que deixou o Atlético. Ele não deu entrevista. Sim. Ele disse, inclusive, que não daria entrevista, porque quando chegou o Atlético não deu entrevista, quando saiu também não precisaria de dar entrevista. Não é isso, Charles Pereira? Foi. Então, não é que ele não saiu do clube. Ele já declarou para as pessoas próximas, para os dirigentes do Atlético, de que ele deixou o Atlético. Inclusive, essa matéria que nós vamos mostrar, do diretor de Relações Públicas, se eu não me engano, o nome é esse do Atlético, o Coronel Urzeda, tenente ou coronel? Tenente Coronel Urzeda, ele deixa claro que está saindo por causa da decisão do Maurício. Eu não entendi assim, o porquê do Maurício ter assinado esse documento como vice-presidente, se ele já deixou o clube, mas talvez ele tenha se sentido responsável também, antes de deixar o Atlético, por essa decisão. Sim. Né? Então quis deixar ali confirmado, documentado de que ele participou dessa decisão antes de deixar o Atlético. Talvez seja aí o último ato oficial dele como vice-presidente do Atlético. Hoje eu conversei com o Maurício Sampaio sobre essa situação dele no Atlético e ele me disse que deixou o Atlético, que não voltou, não está voltando e não pretende voltar ao Atlético. A decisão dele está tomada. Mas quem deixa o clube não assina um documento. Não quis fazer nenhum tipo de discurso na hora de sair, porque disse que não fez nenhum discurso quando entrou para o Atlético e que ele está fora do clube. O Atlético segue a sua vida. Ele não quer se pronunciar, até porque um pronunciamento dele pode prejudicar o Atlético, né? Uma declaração polêmica ou uma situação ou outra. Ele pediu para não falar nesse momento, porque a intenção, né, do veículo de comunicação que eu trabalho, a 730, era ouvir o dirigente. Claro. Para saber por que ele está saindo, se vai voltar, se não vai voltar, né, se ele está saindo por divergência com pessoa A, com pessoa B, o que aconteceu. E ele deixou bem clara a sua intenção de não retornar ao Atlético. Vamos fazer o seguinte, depois do recado do Daniel Santana, mais um dirigente do Atlético deixa o clube, é o Tenente Coronel Urzeda. Daqui a pouco a gente mostra. Então, a PUC TV Goiás começa a partir dessa semana a transmitir, a mostrar os principais eventos da Festa de Trindade, festa tão tradicional. Então você que vai à Festa de Trindade, que faz aquela caminhada, passe na segunda estação da Rodovia dos Romeiros, na barraca do Complexo Vale do Cerrado.
confira sua pressão arterial e faça um cadastro para ganhar o primeiro certificado da caminhada. Sua crença no Divino Pai Eterno, assinada pelo pároco da Capital da Fé e o Vale do Cerrado. A partir desse ano, você e a sua família receberão o símbolo da confiança no Divino Pai Eterno. Vale do Cerrado, viver e prevenir vale a pena. É interessante porque a pessoa que vai para a Trindade, muitas vezes, que tem esse costume de todo ano ir para a Trindade, tem muitos que não estão na melhor da sua forma, né? Eu mesmo, se for, vou sofrer muito para chegar lá. Então é bom porque é na segunda estação ali, é próximo, né? O Vale do Cerrado está mais próximo de Goiânia do que de Trindade, a pessoa tem um atendimento médico, mede a pressão, vê se está em condições de chegar até o final. Você precisa passar por lá. Eu precisaria passar por lá. Não é um problema que eu, sinceramente, não passaria por isso. Passaria. Estou dentro do meu peso. Eu acho que você nem chegaria na segunda estação. Talvez eu nem chegaria lá para medir a pressão. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Atlético. Mais um dirigente deixa o clube. Vamos acompanhar aqui na tela a reportagem. Vamos lá, falar do Dragão? Depois de Maurício Sampaio, mais um dirigente deixa o Atlético. Wellington Zeda, diretor de Relações Públicas do time, ele recebeu nossa reportagem para explicar o que aconteceu. O Zeda, por que o Maurício Sampaio está deixando o Atlético? O Maurício deixou bem claro que ninguém entrevistou ele quando entrou, então quando sair também ele não faz questão de dizer nada. E por que ele saiu do Atlético? São vários fatores, né? Entre eles, eu citei, que é o desgaste com a Federação Goiana de Futebol. Até eu estou vendo gente falar coisa aí que... Eu não ligo, porque eu respeito toda a opinião. Inclusive essa TV aí tem um Valério Luiz, que eu respeito, ele sabe, ele me conhece. O Maurício Sampaio, o Jovair Arantes e o Álvaro de Melo são os únicos que eu conheço nesse mundo de 4, 5 anos que eu estou no Atlético, que metem a mão no bolso para ajudar o Atlético, que sempre fizeram. E não é porque saiu que o Maurício vai deixar, não. Eu acho que o Maurício vai ajudar muito mais o Atlético agora fora do que dentro. A diretoria do Atlético está dividida? Não, eu acho que não. Mas eu acho que tem que ter mudança administrativa. Valdivino é um dos maiores administradores, é professor de administração. O Atlético deve muito ao Valdivino. Essa situação de segunda divisão do Goianão de 2005 para a primeira divisão do maior e melhor campeonato do mundo, que é o Brasileirão Série A 2010, deve muito, mas ele teve uma equipe também. Ele teve Maurício, ele teve Adson, ele teve Álvaro de Melo, ele teve Jovair Arantes. Com a sua saída, pode ser que o Wellington Zeda venha aí candidato no Atlético? Eu falo para você que eu não vou beber dessa água, né? Porque se eu falar alguma coisa, como eu falei, olha, como a minha palavra não faz curva. Se o Maurício, que é meu irmão, chegar para mim hoje, dia 20, quarta-feira, o Zeda, eu refluí da minha vontade de sair, porque eu tentei uma semana que o Maurício refluísse da vontade de sair. Eu tentei primeiro, eu como bombeiro, né, não na profissão, mas como bombeiro, apagador de fogo, como sempre fui, tentei demovê-lo dessa situação. Ele não quis. Se ele chegar hoje e falar assim, eu não estou voltando, eu não volto, porque minha palavra não faz curva. Então eu não vou falar aqui que eu não vou envolver, porque se o Maurício amanhã, num projeto maior, eu acho que não vai aceitar, mas num projeto maior, quando chegar a vez dele, que a vez agora é do Valdivino, que fez um grande trabalho, mas quando chegar a vez dele, se ele me convidar, eu vou ver como os ares vão estar lá futuramente, vou respirar o ar da toca do Dragão, e aí, quem sabe. Mas hoje não. Hoje, se o Maurício voltar hoje, eu não volto. Pois é, deixa a sua posição clara aí, né, em favor de Maurício Sampaio. Ele cita 4 nomes: Maurício Sampaio, Jovair Arantes, Álvaro Melo, o Adson, e não cita o Valdivino. Então, me parece que o seu depoimento é nesse sentido. É um depoimento de alguém que está marcando oposição. Oposição, ou que nesse momento, né, acha que o Valdivino já realizou o que tinha para realizar no Atlético, apesar dele não falar do futuro, ele fala do passado, né? Ele fala, olha, enquanto eu estive no Atlético, eu só vi 4 pessoas lá: o Jovair Arantes, Maurício Sampaio, o Álvaro Melo e o Adson Batista. Então, ele deixa claro que ele tem, ou pelo menos ele acha que o Valdivino não está entre esses que representa, que contribuiu para o Atlético. Ele até fala ali no final. Ele fala, o Valdivino já fez muito pelo Atlético. Fala como se o Valdivino tivesse de saída. Fica claro para mim com essas declarações, sério mesmo, fica claro para mim com essas declarações,
Por mais que o Atlético não queira trazer isso para fora, e aí eu respeito, eu acho que um clube tem que resolver seus problemas internamente mesmo, mas com a declaração de alguns que querem falar que existe um problema, existe uma racha na diretoria do Atlético. Rapaz, isso ficou bem evidente quando mandaram pichar o muro lá. Ué. Pichar não, porque pichar é uma coisa, mandaram pintar o muro. Aquilo lá foi pintado. Quantos diretores tem o Atlético? Aí só estava o nome do Valdivino lá? Só o nome do Valdivino? Só o nome do presidente? Quer dizer, errado no time do Atlético alguns jogadores e o presidente, o resto da diretoria não. Então isso fica muito bem claro, Valdivino, que você está sozinho. Eu acho que o Atlético é um time assim. O Atlético hoje ele chegou na Série A sem ter uma estrutura financeira para disputar a Série A. Entendo que o Atlético tem uma estrutura física que muitos clubes da Série A não têm. Campo de treinamento, concentração própria, né, uma sala de imprensa que atende direitinho, né, as necessidades dos profissionais que estão lá no dia a dia, academia, está fazendo lá uma piscina. Então o Atlético tem uma estrutura legal, tem um estádio para jogar que é o Serra Dourada, né, claro, paga lá o aluguel, mas tem toda uma estrutura para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético não tem uma estrutura financeira. Não tem. Para brigar com aqueles 12 clubes lá, né, com aqueles 12 grandes clubes, é difícil. O Curitiba não dá conta. E olha como o Curitiba é maior do que o Atlético financeiramente. Olha como o Bahia financeiramente é maior. Né? Financeiramente, Goiás, Vitória, Sport, são clubes que recebem mais do que o Atlético hoje. Então, o Atlético ganha pouco dinheiro. E aí pega um pouquinho aqui de um dirigente, um pouquinho acolá de outro, um ajuda de um jeito, o outro ajuda cobrindo um buraco aqui. E aí racha, né? Divide, né? Uma parte da diretoria está saindo, outra parte está ficando, fica um clube mais fraco, né? E o Atlético precisa ser, pelo menos diretivamente, um clube forte para aguentar, né, o seu objetivo, para conseguir o seu objetivo, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a estrutura do Atlético, diretiva, ela ainda está intacta. O presidente do Conselho Deliberativo é muito competente, que é o Dr. Marco Antônio Caldas. O presidente é o Valdivino José de Oliveira. E o Eduardo Musser é outro diretor também que contribui muito. E esse não gosta de aparecer como os que estão saindo. A Vaz Martins traz uma oportunidade de investimento para a vida toda. O residencial Paulo Estrela, lotes residenciais e comerciais próximos à Vila Pedroso, ao lado dos bairros Recanto das Minas Gerais e Rio Jordão. Local de grande valorização e crescimento imediato. Um bairro planejado, com rede de água tratada, energia elétrica, iluminação pública e asfalto com meio fio. Na região já tem tudo: escolas, creches, amplo comércio e linhas de ônibus. Residencial Paulo Estrela, plantão de vendas 3208-3033. Daniel, vamos registrar, fazer um bate-bola aí com a participação tão importante do internauta. Vamos lá. O Tomás da Silva, que é o professor Edson, ele fala o seguinte: ele pergunta se o jogador que o Goiás contratou como reforço para a Série B é um bom jogador. Deve estar falando do Curitiba, do jogador que veio do Curitiba, o meia. Renan Oliveira. Renan Oliveira, um jogador que é reserva no Curitiba, ele é reserva dos reservas no Curitiba. E isso deixa um grande ponto de interrogação. Pode ser que venha para o Goiás e mostre competência técnica. Isso já aconteceu em algumas oportunidades. Mas eu não posso dizer hoje para o torcedor que é reforço. Aquele Renan Oliveira que explodiu lá no Atlético Mineiro em 2008... que arrebentou, né, ali no seu primeiro e segundo ano como profissional, que era um baita reforço para o Goiás. Esse chega, nesse momento, como um incógnita. Né, um jogador que perdeu espaço no Atlético Mineiro, foi emprestado para o Vitória da Bahia, onde não conseguiu se firmar, voltou para o Atlético Mineiro, foi para o Curitiba, onde não conseguiu se firmar entre os titulares. Chega como incógnita. Nós temos vários exemplos, vamos ficar aqui o programa inteiro, se for citar jogadores que não deram certo num time grande, foram emprestados, não deram certo, vieram para o Goiás e deram certo. Tomara que o Renan Oliveira seja um desses jogadores aí, né, que não deu certo no lugar, mas arrebente em outro. Ele, no Atlético Mineiro, não ficou, no Vitória, não conseguiu ser titular, foi
voltou para o Atlético Mineiro, aí foi para o Curitiba, também não conseguiu ser titular. E aí, o que pode nos levar a acreditar, o que eu posso falar para o torcedor para dizer, não, aqui no Goiás ele vai ser titular no meu campo, não tem jeito. O Luiz Tomazetti, ele fala o seguinte: lembram quando eu escrevi que a diretoria do Atlético é extremamente amadora? Sinceramente não me lembro, Luiz, mas está registrado aqui a sua opinião. O Cláudio Omoto, ele fala o seguinte, que ele é torcedor do Atlético, mas ele, na casa dele, ele e os familiares estão com você, Valério Luiz. Agradeço o apoio. Não é estar comigo, eu não estou contra o Atlético, não estou contra ninguém. Eu emito a minha opinião aqui no intuito de levar ao torcedor a experiência que eu tenho de 30 anos trabalhando dentro do futebol profissional. Eu torço para que o Atlético possa ser bem sucedido, mas o que a gente percebe realmente são erros administrativos crassos que prejudicam o clube. O Lésio Brenner, ele me cita aqui uma confusão entre dois companheiros da imprensa, eu vou preservar o nome, mas ele diz aqui que o Charles Pereira, que o André Isaac e que o Rafael Vasconcelos sabem dessa intriga. Eu perguntei para os três, nenhum dos três sabe, Lésio. Talvez você esteja confundindo, mas está registrado. O Birajara fala o seguinte: nossos parlamentares estão querendo censurar o humor, a venda de horários, programas de TVs independentes, uma série de coisas. Mas a culpa é do eleitor, que vota em políticos mafiosos que demonstram que poder e dinheiro e perpetuam no poder e a população sentada assiste tudo. Está aí deixando o desabafo dele com relação às censuras. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Daniel, daqui a pouco a gente volta com mais participações, a gente fala do Vila Nova, a gente fala do Goiás, muitos assuntos. Pratique mais esportes, aqui você vê mais e melhor. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Linha completa de produtos para a indústria. Mangotes em geral. Mangueiras para jardim. Caburões. Correias industriais e planas. Correias automotivas e mangueiras. Rodas e rodízios diversos. Nacional Borrachas. Com amplo estacionamento. Praça A, número 46, Setor Coimbra. Fone 3291-9400. Restaurante e Pizzaria Dom Divino, você não vai esquecer esse sabor. São mais de 100 variedades de pratos, todos os cortes de carnes, saladas especiais, culinária goiana, japonesa, árabe e brasileira. À noite tem rodízio de pizzas. No Dom Divino, o paladar começa pelos olhos e o apetite não termina. Restaurante e Pizzaria Dom Divino, Avenida T2, número 1405, entre a T7 e a T8. A Vaz Martins traz o lançamento imobiliário que você esperava. Residencial Paulo Estrela, um belíssimo empreendimento com lotes residenciais e comerciais, localizado numa das melhores regiões de Goiânia. O loteamento terá infraestrutura de primeira e fácil acesso, além de estar próximo de tudo que você precisa. Realize já o sonho de morar com a tão desejada qualidade de vida e dê este presente à sua família. Plantão de vendas no local 3208-3033. Incorporação e vendas. Vaz Martins Imobiliária. Você pode estudar na PUC Goiás. Vestibular Social PUC Goiás. Bolsas de 50% até o final do curso. E você ainda pode utilizar o FIES para o restante da mensalidade. Confira critérios no site. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se até 27 de junho no www.pucgoias.edu.br, na PUC ou no PUC Idiomas. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. E é muito curiosa a situação do Vila Nova. É sempre a ansiedade, né? O principal elemento no clube. Jogadores querendo muito o início da Série C. Aqui na tela. O volante Luiz Marques está ansioso pelo início da Série C. Qualquer jogador fica ansioso. Também estou voltando de uma lesão. Muito tempo, quase 2 meses sem jogar, 2 meses e pouco sem jogar. Mas eu estou tranquilo, estou treinando forte, estou treinando com o grupo. Estou dando o máximo no treino aí, com certeza, na estreia. O professor optar por mim estar aí trabalhando. Para quem não joga oficialmente há quase 3 meses, a ansiedade então é bem maior. Nesse período,
O volante passou por uma cirurgia no joelho. Tem sido titular nos coletivos de preparação para a Série C, sinal que está totalmente recuperado. Graças a Deus, sim, recuperado.